Ontem, um acidente trágico parou o Brasil e as pessoas ficaram chocadas e comovidas com a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça. Foi um acidente de avião, pelo que tudo indica, o avião se chocou contra torres de alta tensão perto do aeroporto de Caratinga, em Minas Gerais. E isso foi transmitido ao vivo para as pessoas, né? No plantão, as pessoas assistindo a retirada dos corpos, ou seja, desnecessário o que se passou ali. Mas de qualquer maneira, toda a situação ontem, sabe, mexeu com os brasileiros. E daí, a primeira coisa que acontece, né, é pensar numa cantora tão jovem, assim, um talento. Eu não conhecia a trajetória dela, não acompanhava a carreira dela, mas despontava como um dos grandes talentos da música sertaneja brasileira, tão nova, 26 anos, e é esse momento no qual as pessoas param e pensam, né, o que nós somos. Uma série de questões existenciais, né, de propósito da vida, porque tão jovem assim. E é claro que isso vem se somar também uma série de tragédias e de perdas ao longo desses quase 2 últimos anos, quando inúmeros artistas também perderam suas vidas, né? Eu vou até quero citar alguns nomes aqui, porque a lista é longa, mas vou citar alguns que realmente comoveram as pessoas, por exemplo, o Flávio Miliaccio, a Anissete Bruno, o Paulo José, o Tarcísio Meira esse ano, o Paulo Gustavo, o Aldir Blanc e outras pessoas do mundo artístico que simplesmente nos deixaram, alguns de maneira trágica também. No ano passado, eu comentei com vocês sobre isso, né? Como era importante que a gente desse valor aos nossos artistas, porque eram essas pessoas, sabe, esses grupos, esses produtores culturais que manteriam o nosso senso de propósito ao longo desses últimos anos. Porque pessoalmente nunca fui fã de aglomeração, nunca fui de ir a shows, nada disso, e você pode imaginar que agora é muito menos, né? Então, se eu já não gostava antes, agora é muito menos, mas eu sei que muita gente estava ansiosa para poder retornar a esse senso de coletividade, né? De estar junto com outras pessoas cantando as músicas, ou dançando, ou partilhando dessa experiência coletiva. Então, na medida que você começa a ver os artistas voltando à sua agenda de shows, como era o caso também da Marília Mendonça, voltando a fazer shows com público, com audiência, certamente os fãs, os admiradores, os cantores estavam todos, sabe, entusiasmados para poder reviver essa experiência. E nesse caso agora foi cortado, né? E também quero aproveitar e mandar aqui os meus pêsames, as minhas condolências para os familiares da Marília Mendonça, para os amigos e também para os fãs, né? Mas como disse, esse tipo de tragédia, esse tipo de perda tão abrupta, né? Poucas horas antes você tinha lá a Marília Mendonça tirando fotos, né, pro Instagram, sabe, brincando, e de repente, pouco tempo depois, perde a vida. Isso nos leva a indagar, né? E muitas questões filosóficas, muitas questões existenciais partem disso, né? O que nós somos? O que nós somos? O que nós somos que, sabe, em um momento está vivo, atuando, fazendo as coisas, amando, pensando, e no outro instante já deixou de existir. O que é isso, né? O que nós somos? E há muitas respostas para isso, né? Há muitas tentativas de responder essa pergunta, e certamente é uma das grandes questões que nós temos como espécie. Mas mais do que isso, nós, seres humanos particularmente, temos essa capacidade de recordar os que já passaram anteriormente, né? Temos a capacidade de registrar a história. Então isso preserva, de certo modo, essa essência que é cortada com a morte. Eu só quero aproveitar aqui e comentar alguns pontos que me incomodaram ontem, na verdade, né? Porque assim, por mais que tenha sido uma demonstração vasta e quase inquestionável de pesar de muita gente, né? As pessoas demonstrando, sabe, a tristeza pelo que se deu. Houve alguns comentários ali que me despertaram a atenção e eu quero comentar rapidamente porque mexeram comigo. É aquela coisa, né? Você pode ter milhares de comentários elogiando, aplaudindo, sabe, falando coisas boas, mas você tem ali um comentário negativo no meio, aquilo salta aos olhos, né? É como se fosse, sabe, um imã que atrai atenção. E dois deles foram o seguinte: um deles foi de uma pessoa falando assim que eu não sinto empatia por artista rico que morreu. Minha vida tem um monte de problemas. E essa frase, sabe, me chateou bastante porque, sério, no ato, né, no ato isso me trouxe recordação de 2007, quando teve o acidente da TAM em Congonhas, que um avião da TAM pousando em Congonhas atravessou a pista e acertou um prédio da TAM do outro lado da rua. E só uma curiosidade, né, naquele acidente, era para minha irmã, que era comissária de bordo da TAM, estar naquele voo. E felizmente, né, por força do acaso, ela não pegou o voo e sobreviveu. Então, aquele acidente foi, sabe, uma tragédia também, centenas de pessoas morreram. Eu já morava nos Estados Unidos na época, e eu me recordo, né, de muita gente nas redes sociais, logo em seguida, depois que aconteceu o acidente, as pessoas na internet, era o Orkut na época, se não me engano,
logo em seguida já tinha gente tirando sarro dos mortos, tirando sarro, né, dizendo que viraram churrasquinho, ou seja, tirando sarro da TAM e, sabe, de tremendo mau gosto, e isso me trouxe à memória. Esse comentário que eu vi ontem me trouxe à memória isso, porque no dia seguinte, né, nas ruas, as pessoas perguntavam de onde a gente era, a gente falava que era do Brasil, e as pessoas, sabe, vinham e falavam assim com lágrimas nos olhos: nossa, eu vi a história ontem do acidente, eu sinto muito, sabe, eu sinto muito pelo seu país, pelo sofrimento que vocês estão passando agora, e vinha abraçar a gente. Então, assim, foi um contraste gigantesco, né, da reação das pessoas na internet, tirando sarro do acidente, com centenas de mortos, e outras pessoas desconhecidas na rua, sabe, vindo prestar condolências. Então, realmente é um contraste, assim, mas como eu falei, boa parte dos comentários na internet ontem, né, que eu percebi, foram realmente chocados, tristes, chateados. Muita gente cancelou a agenda de shows que tinha para esses dias por causa disso, né, luto. Então, no geral, o tom foi esse, né, foi de tristeza mesmo e de desamparo. E um outro comentário também que tem repercutido aí, e eu acho que vale mencionar, porque tem a ver com negacionismo, foi um perfil bolsonarista, é óbvio, né? Um perfil bolsonarista que sugeriu que, se não fosse um problema mecânico do avião, sugeriu que poderia ser porque o piloto passou mal por ter tomado a vacina. Então, assim, você vem com essas mentiras contra a vacina agora, e é importante que vocês se vacinem. Se não se vacinaram ainda, se vacinem. Ainda tem chão para o brasileiro chegar, sabe, à imunidade coletiva, então se vacine. E daí vem uma abominação dessa por tentar semear, né, a partir dessa tragédia, tentar semear a dúvida na vacina. Então, se vacinem, gente, se vacinem, não ouçam esses negacionistas, porque é importante que esse é um modo que você tem para proteger outras pessoas. Alguns dos artistas que eu mencionei antes aí, no vídeo, né, que perderam a vida em 2020 e 2021, acabaram falecendo por Covid, então é importante que vocês se cuidem. Mas, como eu falei, esses comentários negativos, esses comentários absurdos acabam saltando os olhos, então é importante muitas vezes vir aqui contestar. E por fim, só reforço aqui para que vocês valorizem os seus artistas, né? Como eu falei, de certo modo é o que dá o sal da vida pra gente, né? O que dá o tempero da vida, a arte, né? Os nossos cantores, os nossos escritores, os nossos cineastas, aquilo que a gente ouve ou vê, para muitas vezes nos ajudar a compreender nossa própria existência. Então, valorizem seus artistas enquanto estão vivos, né? Enquanto estão por aí, assistam aos seus shows, comprem seus livros, vão ao cinema quando for possível também, né? Vão ao cinema assistir aos filmes, valorizem seus artistas, porque a arte também dá um propósito à nossa existência. Eu vou deixar aqui para vocês no comentário fixado alguns links. Vou deixar um link da CNN com o William Vac explicando o que pode ter acontecido com o pouso, né? Parece que o William Vac pilota também, então ele explica aqui o que pode ter acontecido na aproximação do avião e por que atingiu as torres de alta tensão, né? Então confira aqui. E também vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui um trechinho da Marília Mendonça cantando. Mas se cuidem por aí, gente, valorizem a vida, valorizem as pessoas que estão vivas também, valorizem os artistas e se cuidem. Me digam como vocês estão se sentindo aí no comentário e até mais. Tchau. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, fique em paz. Dá um sorriso aí pra mim, não fique assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, então fique